Oi, gente, verificando a conexão aqui, terça-feira. Nossa, parece que a gente fez a live passada falando do Giz Pastel outro dia mesmo. Vocês acreditam? Já passaram 15 dias, né? Coisa boa. O Rotas é aqui o nosso momento de encontro, de bate-papo, onde a gente consegue falar um pouquinho, né, sobre essa arte da pintura em seda, que é o que a gente gosta muito. Ó, Betona entrou, Silvia tá aí, a Rê tá aí. Rê, já pede para entrar que eu já vou te chamar aqui. Rô Monteiro, a Vera. Você sabe que assim, a gente tem conversado com vários de vocês ao longo da semana, dos dias, recebendo feedback. E assim, é uma tentativa de melhoria contínua aqui que nós temos. Deixa eu só ver, ó. A nossa com a gente é a Josi Melzi. A Josi é uma pintora. Naturalmente a gente se conhece aí do mundo virtual, das tentativas e tudo mais, e, e ela veio uns dias atrás com um pedido para a gente conversar um pouquinho sobre os tamanhos das sedas para fazer os trabalhos, né? Então, deixa eu só ver se eu consigo aceitá-la, entrar a Josi e entrar a Rê aqui também. Vamos ver se elas entram aqui já. Então, e aí, esse tema de hoje, essa live de hoje, está vindo a partir dessa sugestão dela. Então, aí a Rê, minha parceira, tudo bem? Oi, Boa menina. tarde. Gente, tudo bem? E a Josi, muito, muito, muito bem-vinda Tarde. aqui Boa tarde. no nosso chá da Prazer, prazer, Regiane. A Simone eu já tenho conhecido, né? Estamos conversando. Você ainda não. Prazer, Prazer. Josi. Gente, eu tô toda marcada de novo, igual há 15 dias atrás, roxa, Está fazendo arte. de novo. Ó, tô parecendo um morango. Mas eu tô num tratamento estético aqui que eu faço e aí eu fico roxa uns dias, depois passa. Prazer, Josi. É muito Prazer, muito bom, prazer. é Para muito mim que é. bom a gente estar junta de novo em mais uma live. Eu acho que a sua sugestão foi ótima, porque tem muita gente que tem dúvida. Eu também tenho, na hora de fazer as minhas coisas. Então, eu acho que é um assunto bem interessante para a gente conversar aqui com um monte de gente. Eu coloquei uma dúvida minha, né? Que eu sempre fico, hora que eu vou cortar a seda, eu fico pensando, mas eu faço tanto tamanho, é 90 por 90, 70 por 70, é 1,80 m. Então, a gente nunca sabe, né? Qual o melhor, qual o que fazer. Então, eu falei, eu acho que eu vou perguntar para as meninas. A sua dúvida é uma dúvida que muita gente tem. Esses dias, uma outra pessoa me mandou mensagem, né? Dizendo que ela tá com uma dúvida se ela corta o tecido com 70 por 70, na hora de fazer a bainha, o lenço vai ficar menor. E é isso mesmo. Se a gente quiser um lenço de 70 por 70, a gente tem que cortar ele com 72, aí no mínimo, para a gente depois fazer o cortezinho e o acabamento. Então, era uma dúvida que acabou surgindo também agora essa semana e veio bem a calhar com o tema que a gente vai falar, né? Eu acho que todo mundo que pinta tem essa dificuldade, né? Então, a gente vai perder seda desse jeito? Eu perco. Na verdade, a minha seda fica um vãozinho estreito sobrando, aí eu invento outra coisa, faço uma faixa que vai no chapéu. Então, eu sempre tenho eu vou falar que sempre uma sobrinha que vai acabar sobrando de um tecido do outro, né? Não sei a Simone, o que acontece, mas... Não, eu acho que é o mesmo para todos nós, porque a gente acaba comprando, vamos falar assim da Pão 5, que tem 1,40 m. É 1,40 m de altura. Tem outros fornecedores que tem outros que têm os 90 centímetros, né? Então, na verdade, a gente precisa tentar ver assim, qual que é a nossa necessidade, né? Quer dizer, é um lenço, e como é que você aproveita melhor, sem desperdício, a peça que existe.
né? Então, por exemplo, os lenços de 50 por 50, a gente tem que ver que, assim, se é 50 por 50 mesmo que você faz, né? Porque se ele tem 1,40, de repente você tira 50 a 50 e esses 40 centímetros que sobram, você emenda, faz um echarpe para trás, né? Então, é muito disso. Alguém tinha me perguntado até sobre essa questão de cliente, né? Que, mas eu prometi um lenço 70 por 70 por cliente, ele ficou menor ou ele não ficou no tamanho, né? Eu sempre falo mais ou menos 70 por 70, porque às vezes, gente, é um alfinetinho, é alguma coisa que você faz um rombozinho ali, ou até o ato de rasgar a seda depois que ela está pronta, alguma coisa assim, e você acaba podendo ter uma perda um pouco maior que isso, né? Então, o aproximado é uma coisa bastante compreensível, eu acho, né? Rê? Como é que você faz? Olha, Eu, na verdade, faz, desculpa. Ju, fala você. O que você faz? Eu, na verdade, eu corto sempre a mais também, porque normalmente perde um centímetro de cada lado, Sim. não é? Então, eu corto, vamos supor, 70 por 70, eu corto 72, 73, e aí, como não sou eu quem faz as barrinhas, eu deixo por conta da costureira, né? Falei, a senhora se vira aí. Mas normalmente é isso. Isso é uma dúvida. Eu não faço bainha com costureira nunca. Eu sempre faço a rolotê, que é o nada ali que eu viro. Assim, são milímetros, não tem, não é uma grande perda, né? Quando faz a bainha na máquina, você acaba perdendo tanto assim? Ela vira muito? Não vira. Chega a dar um... A minha é super caprichosa, ela vira bem fininho, sabe? Não chega a 1 centímetro, não. Na verdade, Deixa mais. Isso. O que eu tenho, assim, eu acredito que não sou só eu, outras pessoas têm essa dúvida. O que acontece? Eu até peguei um pedaço de papel. Você tem um lenço aqui, ó. Vamos colocar 50 por 50. Se você vai encostar ele inteiro no bastidor e colocar a caixinha, você vai ficar com uma marca aqui. O que acontece com essa? Se você cortou 50 por 50, essa marca aqui, você já vai ter que cortar. E se você trouxer o lenço até a beirada do bastidor, você vai ficar com essa beirada aqui. Às vezes, tudo bem que eu troco a minha fita a cada trabalho, eu vou trocando ela. E eu uso como a Simone a fita de... fugiu. O crepe. Isso, a fita crepe. Eu tiro e ponho outra. Mesmo assim, a gente pode ter uma beiradinha com mancha, então você corta. Eu não faço mais lenço 50 por 50. Eu não faço. Eu corto o meu lenço, eu corto o meu tecido ali, às vezes 62, 61, e meu lenço vai ter sempre 57, 56. Mas eu pedi um lenço de 50 por 50. Mas eu não faço, porque a gente fica com um pedaço minúsculo. Você vai cortar, fica 47. Então, eu coloco um valor assim, bem pouquinho, um valor a mais. Eu trabalho com uma planilha e aí eu faço e vendo desse tamanho. Por quê? Porque eu via que se a gente cortasse uns 50, você acabava desfiando, manchando um pedacinho, fazendo bainha. Então, eu sempre faço eles um pouquinho maior. Essa semana, eu acabei fazendo aquele Sharp que eu postei do Pequeno Príncipe. E a cliente me pediu um Sharp grande. Ela falou, eu quero com 1,80 de comprimento. Eu falei, tá bom. E de largura? Uns 60 mais ou menos, porque eu quero para dar 2 voltas. Eu cortei com 1,81 e cortei com 61. Eu terminei de fazer e medir. Ele ficou com 1,78, 1,79 por 60, era 60 com 58. Você tá vendo? Eu perdi ainda. Por quê? Porque eu encostei ele no meu bastidor e ele acabou ficando com um negocinho meio escuro. Então eu não corto rasgando, eu não corto nada rasgando mais. Eu puxei o fio, cortei e mandei para a costureira. Então ele acabou ficando um pouquinho menor.
Mas na hora de passar para ela, vai ficar, assim, muito pouca diferença e ela gostou do mesmo jeito, né? Agora, a Mônica escreveu uma coisa muito legal. A seda encolhe na lavagem, e encolhe mesmo. Dependendo da seda, mais ainda, né? Eu estou trabalhando com o crepe de chine, A Twill? Oi, sim? A Twill? Não, a Twill não. O crepe de chine, aquela musseline mais grossinha, que a gente acaba tendo. Então, na verdade, ele acaba encolhendo um pouquinho mais que a Col G5. Tem isso. Então, o lenço vai ficar menor. Então, eu acabo cortando um pouco maior, depois eu escrevo lá. Olha, esse daqui tem 55 por 56. Então, ela vai ser sempre um pouco maior. Agora, vocês, eu não sei o que vocês fazem para deixar ali próximo. Na verdade, eu acho assim, como o nosso trabalho ele é totalmente artesanal, numa situação de encomenda, eu acho que uma saída é sempre falar para a pessoa, olha, sempre tem uma diferença, porque às vezes na lavagem encolhe, ou então no acabamento eu acabo tendo que sacrificar né, um retalhinho, né, de alguma coisa, mas eu acho que isso é administrável, né, dá para a gente conversar e entender que é um lenço de 70 por 70. Eu faço igual a você, Rê, eu nunca fiz muito lenço de 50 por 50, porque eu sempre achei que o aproveitamento do tecido era ruim, né, você acaba ficando com uma tripa, depois que virava cinto, virava alguma outra coisa, mas eu nunca achei isso interessante, né, e aí eu realmente, assim, o que eu não gosto de fazer é pintar e depois falar, o que eu faço com isso daqui agora, né? Eu já gosto de ir mal intencionada pro trabalho e tudo mais. Deixa eu só comentar uma coisa, Beatriz. A Beatriz perguntou um pouquinho como é que a gente calcula preço. Posso deixar essa pergunta para o final da live? Porque, assim, eu até queria voltar 3 passos atrás, porque e perguntar, como a gente pergunta para todas as pessoas que participam aqui da nossa live, como é que você veio parar nessa história de pintar seda, né? E aí eu queria convidar a Josi para contar um pouquinho da jornada dela para a gente. Né, Josi? Como é que você veio parar nesse mundo, Josi? Gente, foi literalmente um sonho. Até o dia 28 de fevereiro eu era da área de saúde, mas eu me aposentei, né? Acabei saindo justamente dia 28 de fevereiro, encerrou-se. E há 2 anos atrás, mais ou menos, eu já estava pensando na aposentadoria. Eu falei, meu Deus, vai chegar essa aposentadoria, quase 30 anos de hemocentro, trabalhando com banco de sangue, aquela loucura, aquela adrenalina, né? O que eu vou fazer? E me questionando. Falei, eu vou ter que fazer. Mas aí, num belo dia, eu sonhei. Realmente, eu sonhei que com uma pessoa que eu não consegui identificar a voz, não um anjo da guarda, vamos colocar assim, né? Ou um mentor para quem é espírita, assim como eu, falando para mim, você vai pintar. Eu falei, mas pintar? Pintar o quê? Você procura seda. E nisso eu acordei. Eu acordei com aquela voz falando, você vai pintar seda. Eu falei, gente, eu acordei, sentei na cama, fiquei perguntando mas como? Que seda? Fazer o que com seda? Né? Falei, aqui na nossa cidade nem vai usar, porque aqui é 40 graus, temperatura é alta demais, é muito quente. Eu falei, nossa, e agora? Mas vamos lá. E comecei atrás. A primeira pessoa que eu encontrei no meu caminho para estar assim foi a Mônica, né?
comecei a assistir as lives da Mônica, cheguei a conversar com a Mônica pelo WhatsApp, ela sempre muito carinhosa, muito atenciosa, ela nem, acho que não se lembra, porque deve ser muitas pessoas, né? E começamos a procurar, para ver e pesquisar, e fui, e comecei, falei, vamos embora, pintar. E aí a gente vai aperfeiçoando, né? Aí apareceu conheci a Denise, né? Também peguei as aulas dela e devagarzinho eu fui me aperfeiçoando, tendo as aulas com a Denise, com a Mônica, vendo as lives da Mônica e seguindo a Mônica assim, acho que eu sigo a Mônica. Sabe quando você segue ela assim, ela é uma graça de pessoa, uma pessoa atenciosa. E aí eu venho 2 anos apanhando, já perdi muita seda, muitas dúvidas, né? Quem vocês sabem melhor do que eu, que a gente perde muito tecido quando está aprendendo, né? Material, precisei pesquisar muito para saber que tipo de material usar. Tinha muitas dúvidas, tenho muitas dúvidas, não é? E assim, eu tô aqui, né? Nessa luta agora, aposentada, começando a investir mesmo, muito, correndo atrás, que é o que eu quero trabalhar, sabe? Quero trabalhar com isso, quero ficar nisso, é um prazer, um hobby que se tornou, né, um complemento da minha aposentadoria e vou continuar estudando. Estudando sempre, né, gente? Eu acho que esse negócio do estudo é uma jornada para todas nós, né? E a gente não termina nunca. E, José, é muito legal, né? Quando essa inspiração vem de um lugar que você não sabe o que é, você não sabe de que jeito que aconteceu, mas de repente ela se materializa para você como oportunidade de uma maneira tão bonita, né? Tão legal, que é bem... realmente para a gente ficar pensando, né? Como que os caminhos se traçam e como que essa jornada é para cada um, né? E Deus encaminha as coisas, né? Muitas vezes a gente fica se questionando o que fazer, o como, que nem eu me questionei, falei, a minha cidade é em torno de 40 graus, um clima seco, o que eu vou fazer com um lenço aqui? Mas não, a gente vai descobrindo... Nesse calor, né? Eu passo isso aqui, porque é muito quente. Né? A gente vai descobrindo, Essa semana eu até tive outra inspiração, até postei, sábado eu falei, ouvi de novo assim, lá, você não vai seguir técnica, você vai fazer uma oração antes e vai pintar. Quer dizer, porque a gente fica muito atrelada ao que eu vou fazer, que técnica eu vou usar, né? E aí, de novo, acho que Deus veio e me falou, olha, você não vai seguir risco, aquilo, não. Você faz uma oração e segue. E assim foi, gente. Olha, e sai umas coisas que a gente não espera, né? Me conta uma coisa, o que você mais faz aí? É caftan, é lenço? Eu estou vendo que você está usando um acessório aí de pescoço, né? Acessório de pescoço rindo. Você está usando um lenço muito charmoso aí com pingente. Sim. Gente, aliás, esse lencinho eu não vendo, não dou. Esse aqui foi minha netinha que falou, vovó, deixa eu pintar um. E é um 50 por 50, né? Aí eu deixei ela pintar e saiu. Vocês querem ver? Olha, saiu as cores dela, olha, e foi. Mas então eu falei, esse aqui. Mas eu pinto muito o 50 por 50. Tem bastante saída aqui, tá? E a Sharp na verdade é 60 por 1,40, né? Que eu corto sempre um pouco a mais, mas deixo normalmente de
de 60 a 50 por 1,40. E é o que mais sai. E o 70 por 70, e agora estão me pedindo o 90 por 90, porque dá para amarrar blusas e assim, então tem tido agora uma saída maior. Os maxi lenços, eles dão. Gente, eu desativei um pouquinho os comentários, alguém pediu para desativar, só para a gente se enxergar um pouquinho, daqui a pouquinho eu volto. Mas eu realmente, assim, pode parecer que não, mas foi legal você ter falado desse negócio da temperatura. Porque quando a gente mora num lugar mais quente, o hábito de consumo da peça muda radicalmente. Olha, eu consigo contar nos dedos os lenços que eu vendi aqui na Bahia. E assim, disparado o que eu compro, o que eu vendo em São Paulo, Rio e outros lugares. Aqui, realmente, é um lencinho para amarrar na bolsa, alguma coisa mais delicada como essa que a Josi está usando. Acessório para cabelo não rola. Não sei porquê, mas o pessoal não... Eu não sei se fica caindo, mas não ligam. Não ligam. E eu tentei, uma época, fazer algumas pulseiras, algumas coisas assim também. Eu mesma não consegui usar, porque dá um calor no pulso. Então, a gente tem que fazer adaptação aí para o lugar que a gente mora. Isso não tem muita coisa, né? E me fala uma coisa, você tem trabalhado com blusas também? Eu queria falar um pouquinho sobre os tamanhos, né, do que a gente tem colocado. Uma vez eu fiz uma aula, uma professora, ela comentou comigo, ela falou, Simone, quem gosta de seda, gosta de muita seda, sabe? Gosta de sentir a seda, gosta de sentir peso, de ter um produto assim, que você consegue abrir e ver o desenho e tudo, né? Este ano eu tenho trabalhado em peças bem maiores do que eu estava acostumada a fazer, né? O ano passado eu estava lá nos lenços 70 por 70. Eu não sou uma pessoa que adora Sharp, eu acho que Sharp ela tem um uso, mas, por exemplo, para quem trabalha em escritório, tá, o lenço é muito mais prático, porque se dá uma enrolada nele, isso aqui é um de 70 por 70. Ele fica no pescoço e não me atrapalha, eu não tenho que ficar pensando o que faz com a outra ponta, né? Mas essa sou eu. E esse ano eu tenho trabalhado com peças um pouco maiores, especialmente caftans, eu tenho feito algumas coisas mais sob encomenda, e eu tenho uma pergunta para vocês, com relação ao próprio caftan. A gente tem umas medidas, né, de melhor aproveitamento para fazer esses caftans, mas eu percebo, quando eu vejo foto das pessoas usando os caftans que fizeram, que eles têm padrão de tamanho muito diferente. E não necessariamente em todos eu consigo enxergar aquela caída, né? Aquela beleza da seda, como é que eu falo? Dela solta, né? Dela natural, dela assim colocada. Como que vocês fazem? Vocês têm colocado a peça inteira de 1,5 m no bastidor e feito proporcional para o tamanho? Ou geralmente vocês fazem peças um pouco mais curtas ou com menos manga? Bom, Tá difícil, né? Falei tanto. Não, eu fiz muita saia agora no verão, né? Em dezembro, principalmente. Em novembro e dezembro. Então, como as saias são cortadas em godê, eu tenho que fazer um tamanho gigantesco. Então, eu tenho bastidor de encaixe. Aqui eu tenho vários pedaços. Eu coloquei 2 por 1,60. 1,60, 1,80. O problema é como é que você vai pintar o meio disso quando ele está na mesa. Então, assim, eu me desgastei muito porque você tinha que ficar correndo de um lado para o outro para a tinta não secar. Eu já tentei colocar o bastidor em pé, assim, na parede, mas não dá certo. Então, eu fiz as saias que eu tinha de encomenda, fiz uma outra que está aqui, mas eu falei, não dá para fazer isso porque é muito cansativo e acaba se desgasta demais. Eu falei, bom, aí uma amiga minha que mora no Canadá me pediu uma saia, eu fiz para ela, mas ela queria mais curta, então foi bom porque eu acabei diminuindo na altura e acabei pintando. Os caftans, todas as vezes que alguém pede para mim, eu primeiro peço qual é a medida sua de quadril, porque se ele não passar no quadril, um caftan longo, esquece.
Então, ela vai me passar a medida dela de quadril. Ai, meu quadril tem lá 120, estou chutando alto. Eu sempre coloco alguma coisa a mais de cada lado e faço e desço ele reto, né? Eu já tive cliente que me pediu com cintura. Então, eu coloco um cinto e ele vai ficar mais fofo. Mesmo assim, eu tenho que pedir o tamanho da largura de quadril. E aí, se tem gente que tem o busto muito grande, então ele tem que passar aqui. Mas ele passando aqui, você pode colocar aí uma quantidade bem maior para ele ficar mais solto, né? Sabe que uns 30 centímetros é uma boa medida, Rê? Por exemplo, da circunferência do corpo, você aumentar uns 20, 30 centímetros para ele ficar... Então, quando você coloca 30, você está colocando 15 de cada lado. Se for uma pessoa que quer uma coisa muito confortável, você tem que colocar um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né? Então, se for um caftan curto, porque assim, tem caftan curto que vem aqui e tem caftan curto que vem aqui. Então, a gente tem que pensar bem, né? Se essa pessoa quer uma coisa que deixa os braços meio sem movimento ou com mais movimento. Por isso que é complicado a gente fazer caftan e deixar pronto. Porque você não sabe quem vai usar, né? Eu estava conversando com uma amiga nossa aqui do Rotas e ela faz bastante caftan, inclusive com outro tecido sem ser seda. Ela tem tamanho, PMG e GG. Então, ela já tem lá o tamanho, ela faz, mas ela produz bastante, coisa e tal. E aí, agora eu não sei você, Josi, o que você faz, mas eu acho que a Mônica deve falar mais pra gente. A Mônica faz muita peça, né? Mas se fazer um caftan para depois deixar ele parado, porque não serviu, né? É complicado. É complicado. Na verdade, eu fiz 2 que acabou ficando aqui para mim. Eu uso um mais curto, um pouquinho mais blusa, né? Assim. E na seda, na Pan G5. O ano passado eu participei de um evento, fiz um desfile, então eu fiz uns longos, mas no sintético, mas é aquele problema, gente, para pintar, eu não pintei no bastidor, tá? Eu trabalhei fora do bastidor para conseguir mesmo trabalhar melhor, mas eu não trabalho ainda, não comecei a trabalhar muito com o caftan, mesmo por causa das medidas. Seguir padrão não tem jeito no caftan. Porque nós fazemos um trabalho artesanal. Eu não tenho loja. Né? Se eu tivesse uma loja e produzisse peças PMG e GG, seria diferente, né? Teria um padrão. Eu até gostaria de fazer isso. Eu não tenho nem tempo para fazer essas peças, né? O ano passado, uma cliente minha do Amazonas pediu um caftan longo com o desenho da Tarsila do Amaral. O desenho da bailarina, que tem uma saia em godê. Então, você tem que fazer um desenho bem aberto. E o que eu fiz? Eu mandei ampliar o desenho e passei ele. Então, eu tinha que esticar de qualquer jeito. Então, é um trabalho que demorou assim... Aí eu demorei dias para fazer. Eu parava, esperava secar, ia lá, fazia mais um pouco. Então, é um trabalho demorado. Se você quer ganhar dinheiro, eu falo, fazendo bastante quantidade, não é o ideal. A não ser que você tenha 10 horas por dia para pintar. Então, eu esse ano eu tô querendo mudar muita coisa, né? Inclusive o jeito de trabalhar com os produtos que eu tenho e vender. Então, eu tenho tempo para produzir isso. Então, é uma peça muito mais que artesanal. É essa que eu tenho e acabou, né? Trabalhar por encomenda é legal porque você produz aquilo, vende. Então, eu falo assim, é legal se eu tivesse um padrão, né? PMG e GG e produzisse, mas no meu caso... Acho que para caftan o que mais funciona ainda é saber o tamanho do quadril e do busto, né?
na pessoa, porque aí você consegue fazer esse equilíbrio aí do tecido. Sabe que eu até achei um livro meu que mostra várias peças confeccionadas em seda e os moldes, né? Eu até queria entender isso, porque, por exemplo, eu vejo alguns padrões de roupa que vai muito mais tecido, né? E aí a recomendação é fazer numa seda um pouco mais espessa, um pouco mais grossa, para ela suportar a costura da máquina de costura, né? E aí você consegue emendar uma peça na outra, e aí tem que fazer um planejamento bem feito de estampa, de como é que ela, que ponto encontra com o outro, e você fica com o desenho correto, certinho. Inclusive está sendo meu desafio agora, que são essas emendas, né? Então eu tenho trabalhado bastante, achei uma costureira aqui que topou ser minha parceira aqui na alegria e na tristeza, né? Então a gente tem que nós estamos começando a produzir algumas peças bem diferentes, que são blusas e o próprio kaftan. Saia eu não tentei fazer ainda, Rê. Acho que essa história do godê é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade para entender, para falar a É que verdade. eu não Né? Isso é costumo, difícil, né? eu não costumo. Eu peguei uma saia, aquela que você usa na praia, que ela pode ficar vestido, pode virar saia, pode... Eu já tinha uma, eu deixei na costureira e falei, olha, eu vou querer igual, o tecido pintado tá aqui. E ela fez para mim. Mas não é uma peça que você vende muito, né? Que nem a Mônica acabou de falar que ela não faz peça sobre encomenda. É muito legal a gente fazer e ir vendendo depois. Eu tô fazendo, sabe o quê? Que eu acho que é bacana, que até a gente consegue utilizar uns pedaços menores, as mangas. Se você for pensar... Eu vi essa tua manga. Você não tem aí para mostrar para elas? Acho tão bacana, tá fácil. Eu achei também excelente agora com o inverno, sabe? Peraí que eu vou Ela vai Outono, para você fica vocês verem. naquela... Essa manga, na verdade, ela é uma peça grande que você costura, né, uma parte dela e o restante deixa. E ele vira um casaquinho, assim, muito, Eu só muito fiquei lindo. com dúvida no tamanho. É 1,40 m, é mais? Eu fiquei com... eu vou te falar uma coisa. Eu fiz pra mim menor, aqui mais estreito. Tanto é que a Mônica tá aí, eu babo num que a Mônica tem. Eu falei pra ela, qualquer dia eu vou comprar dela. Que eu amo, a Mônica tem um fantástico. Só que eu tenho cliente que aqui é maior. São mulheres maiores. E quando ela colocava manga, aquilo ficava apertado, curto. Aí ela falou assim, Rê, não tá legal. Aí eu fiz uma mais larga, tá vendo? Ó, eu não sei quanto ela tem, só que, olha, eu vou colocar. Não sei se dá pra ver até onde... Quer ver? Deixa eu baixar aqui. E ela saiu. Espera aí que ela já volta. Espera aí que ela já volta. Ela já me pede para voltar aqui. Mas, assim, isso que ela falou... só comentando aqui, a Mônica falou que não faz muita coisa sob encomenda, né? E gosta mais de deixar pronto tudo. Mônica, eu não consigo, porque cada um tem um jeito, sabe? Quer ver? Eu também não consigo fazer. Eu vou produzindo, você entendeu? Porque por causa daquela negócio de, é no momento. Uhum. Não, eu já faço tudo sob encomenda, porque como eu não vivo exclusivamente na seda e eu tenho outros trabalhos, eu tenho que ser assertiva, né? Quando tem pedido. Pode falar. Isso aqui fica muito aqui embaixo. Vocês estão vendo até onde está indo? Uhum. Dá para ver, dá para ver. Tá muito na cintura. E para mim, ele tá gigante, tá vendo? Ó. Tá. Uhum. Então, é uma peça... Depois eu passo, Josi, para você os tamanhos. É tranquilo. Então, essa daqui é uma peça que ela é mais longa, né? Mais comprida e mais larga. E eu deixei... Mas é mais de 1,40 m, né, Rê? Ela tem. Quer ver? Peraí que eu já pego a...
Então, a Mônica comentou aqui que as encomendas às vezes cerceiam muito a nossa criatividade. Ô, Mônica, mas assim, sabe o que eu trabalho mais? Eu falo para ela assim, me fala a Só cor. entender. A cor que fica bem em você, a cor que você usaria, a cor que você quer. E a técnica? Eu sempre pergunto, é mais floral, você pode fazer um negócio mais abstrato? Então, ela só me dá o caminho, mas a criatividade é minha. Não, não é, geralmente eles nem sabem o que A pedir. É Mônica muito tá certa. difícil o cliente Ela falar falou igual. 1,5 m por 50, padrão. Tem anos de estrada. Ela sabe, ela fala com clareza e convicção, porque ela tá certa. Quando a gente faz uma coisa que a pessoa pede, você acaba, que nem esse do Pequeno Príncipe, e hoje que eu postei com as flores lá do fundo verde, a cliente pediu para mim, eu quero o Sharp desse jeito. Eu fiz e vou mandar. Ó, Josi, ele tem 36 na largura e 1,45 de comprimento. Só que isso daqui eu tô falando dele fechado. Na verdade, ele tem 36 mais 36, porque ele é uma coisa só, por 1,45 mais, ó, de largura, ele tem 77. Tá vendo? Ó? Eu dobrei no meio. Que é seda esse ou é algum Não, outro? Isso daqui é tecido sintético. Tanto é que eu usei o verde com vinho. Também é outra coisa que não dá para você fazer na cor que a pessoa pede, porque eu não achei um tecido que eu queria. Esse tecido, quando eu comprei, ele já era um cinza clarinho. Eu acabei colocando umas cores e ficou assim. Tanto é que eu fui fazer esse final de semana para dar de presente. E ela gosta de grafite. Eu peguei o tecido cinza e coloquei o carvão. Tá, ótimo. Daí misturou com azul, ficou uma beleza. Mas ficou bacana. Bom, mas dá Deixa para eu se fazer falar só uma coisa, que a Beatriz tinha pedido uma ideia de cafta medida G, né? Que seria alguma coisa G. Essa peça que você está falando está me parecendo até um pouco mais que G, né? Ela ficou bem grande Não, ela ficou mesmo, né? grande. Na verdade, isso aqui é para uma pessoa grandona. É que eu fiz dois. Eu fiz um para uma pessoa que me encomendou e depois fiz esse daqui. Mas eu costumo fazer ele, o meu é menor. Eu tenho um também, mas ele é menorzinho. Eu vou fazer agora em seda pura, né, para o inverno. Mas eu vou tentar chegar num equilíbrio, nem muito pequenininho, nem muito grandão. Apesar de que, se você faz um pouquinho mais largo, ele vai ficar com aquela caída nas costas. Então, não fica feio também. Não, Porque a seda é maravilhosa para essa parte de caída, né? Então ela fica elegante, fica aquela coisa assim né? que dá aquela ideia de ela sofisticação. envolve o corpo, né? Ela envolve todo o nosso corpo. Ô, gente, Então, deixa eu só comentar, tem um monte de comentário aqui, até peço desculpas porque eles estão aparecendo na tela, mas se eu não coloco, já teve gente que pediu para tirar, aí eu não sei o que vocês querem saber, o que vocês estão perguntando. Pediram para você colocar de novo o caftan para tirar uma foto, Nossa, aí eu vou mas tá desligar tão um pouquinho, grande. que é para você poder tirar a foto, tá? Deixa eu ver nem lembro quem foi que pediu. A Silvia Vendramini. Silvia, eu vou desativar aqui 2 segundinhos para você bater a tua foto, tá bom? Fica muito grandão Aqui, aqui. ó. Pronto. Deixa eu ver se eu baixo aqui um pouquinho. Olha. Vê se você consegue cair, aí ela consegue. Mas você sabe que não tá grandalhão, não? Tá bonito, achei. Deixa eu ver. Peraí que eu vou pegar um outro para vocês verem. Peraí, vocês vão ver a diferença. Tá bom, vamos esperar lá. A gente já dá uma olhada na diferença. Eu vou voltar aqui porque tinha mais coisa ali que eu queria ler. Só um segundinho. E aqui assim, a gente faz devagarzinho, vai fazendo, vai dando certo. Então, a Mônica disse que na loja virtual dela tem várias fotos desses casacos. A Mônica tem um mais lindo que o outro. Olha como é diferente esse aqui. Tá vendo como é mais curto? Olha aqui. Esse parece mais manga, né? Tá vendo? Ele parece mais uma manga, olha. Ai, que lindo esse. Muito lindo, Que lindo esse. É do tamanho que eu uso. É do meu tamanho. Eu vou medir para vocês, quer ver? Tá muito
tá muito bonito. Mas e em termos de aproveitamento da seda, você faz algum... você perde muito? Como é que é o corte da peça? É. Não, então, esse daqui, ele tem, ó, 34 de largura. Então, ele tem, eu cortei ele com 70, acho que foi quase 70. Eu vejo por aqui, ó, tá vendo, ó? Aí, mas deixa eu falar uma coisa para você. Ele tem 65 de largura e de comprimento, ele é mais curto que aquele. Ele tem, eu acho que esse aqui foi 1,40. Ele tá com 1,30, na verdade, Mas tá vendo? sabe o que eu estou pensando? Por exemplo, para mim essa é uma medida que não adianta. Eu sou bem menor que a Rê, tá? Assim, de tamanho de braço. Eu sou mais baixinha. Então eu sou, né? O meu braço é mais curto. Esse aqui O não tá negócio bacana. mesmo acho que é você medir, né? Mas você sabe o que acontece? Eu até... O que eu fiz com essas mangas? Eu peguei o tecido, levei na costureira, mandei ela fazer, depois eu trouxe para casa e pintei ele pronto. Então, todos os que eu fiz até agora foi desse jeito. Agora, porque eu quero agora pintar, mas eu quero fazer um desenho diferenciado, porque você tem que pensar no seguinte, na hora que você põe a manga, ele vai ficar com o desenho aqui, né? Então, você tem que saber aonde colocar o desenho para ele ficar legal. Então, esse daqui foi aquela técnica meio do amassadinho, do mais simples, né? Com spray, ou mesmo com pincel normal, nada demais. Mas eu quero fazer agora ele aberto, né? Eu vou esticar, pintar, depois eu mando para a costureira. Vamos ver como fica. Vai ficar muito lindo. Tenho certeza que... É lindo, lindo. Eu vou arriscar fazer desse. Faz. Eu acho que vai. Aqui vai pegar bem agora. A Mônica tem Sabe? a Mônica tem um que eu fui lá no evento que ela fez. Ela falou que faz de vários tamanhos, tá vendo? Ela tem um estreitinho que é divino, maravilhoso, bem colorido. Eu até quero fazer um pra mim. E ela disse que tá aproveitando, ela aproveita os retalhos, né? O que sobra ali para fazer, os mais estreitinhos. Que aí você só vai colocar manga, ele vai virar manga mesmo. Porque a hora que você tira... É um boleirinho. Eu acho legal. Um boleirinho. Ó, isso aqui vira um Sharp. Tá vendo? É lindo, É um Sharp. Aí esfriou, você vai lá e coloca. Eu acho que eu preciso... Quem trabalha com a pintura igual a gente, o de casinha, Mônica, é isso mesmo. Falei que eu vou lá na casa da Mônica só pra gente fazer um igual daquele lá. Eu babo naquele da Mônica. O legal, o que é? A gente fazer um vídeo. Eu não consegui fazer ainda. Eu preciso colocar um celular ali e fazer um vídeo de como funciona. Quando eu posto foto, ninguém entende. E eu entendo que é complicado você colocar no manequim e falar é uma manga. A pessoa fala assim, mas que manga? Como funciona? Né? Eu dei um desse aqui de presente para uma amiga e ela falou assim, ai, mas como é? Eu falei, você vai saber, vou te explicar. Aí eu coloquei e ela entendeu. Mas vale a pena. Eu acho que é uma peça bacana, muita gente gosta, agrega valor. Você pode usar como Sharp, como manga. Você pode falar assim, olha, eu posso fazer maior para uma pessoa maior, né? Que tenha mais busto, você abre, deixa ele mais aberto. Mesmo num casamento, às vezes você tá com um vestido liso, e igreja é aquela coisa que você não vai muito destampada, assim, né? Pelo menos eu acho que sou mais antiga, eu não vou. Né? Então, você sempre tem o casaquinho que coloca. Deixa eu comentar um comentário que teve aqui, porque, deixa eu ver quem, alguém perguntou qual que era o tamanho desse vão, né, que você tem, que você não costura. E aí nós tivemos aqui, a Lúcia
Ferreira falou que dá 70 centímetros, mais ou menos, Isso, de intervalo sem estar costurado. de van. Então, assim, é uma peça inteira, você dobra ela no meio e costura e deixa um vão de 70 centímetros aí, Esse aqui, que é o espaço de caber isso. suas costas e você conseguir abrir os braços para fazer o encaixe aí Esse da tem peça. 68. Agora, esse maior aqui, que eu mostrei para vocês, ele tem mais. Porque aí eu coloquei para uma pessoa mais larga. Esse aqui tem 80. Tá vendo? Ele tem 10 a mais. Então, aliás, 40. eu fiz ele para uma pessoa que depois não me mandou, não me ligou mais. Ele tá aqui. Mas, gente, Acontece. Então, eu já nem ligo mais. É. Mas eu acho que a gente tem que encontrar um meio de utilizar o tecido que sobra, né? Eu já fiz, Josi, eu já tive tecido que pequenininho, de 20 centímetros, 25, e eu dobrei, fiz como se fosse uma faixinha e fiz com as pontas em diagonal. E uma cliente minha pediu para usar como se fosse uma gravatinha. Então ela colocou embaixo da gola da camisa e deixou as pontas. Eu fiz bem colorido. Essa mesma pessoa falou assim: eu quero preto de bolinha branca. Eu falei, mas preto de bolinha branca? Vamos fazer a bolinha. Não, eu quero preto de bolinha branca. Então eu fiz para ela, né? Até usei, fiz com batik, né? As bolinhas diferentes. E ela adorou. Então, é o jeito da gente utilizar esse... Não perder tecido, né? Não... Gente, não dá para perder não, é muito caro. Nossa, é uma judiação. É judiação até com o bichinho lá, né? Que a gente sabe do fio. Olha, tem algumas coisas aqui bem bacanas, né? Ó, a Val tá falando que você sai desfilando, viu? Né? Mostrando como é que é. Então, olha, uma torta... A Guida está perguntando onde é o meu ateliê. Isso. Eu moro em São José do Rio Preto. Aliás, eu estou morando numa cidadezinha aqui encostada, que chama Badiba City, né? Mas seria como um distrito, praticamente, de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Águida. Bem quente, né? Bem quente. Muito quente, um clima seco. Esse ano nós tivemos sorte que choveu bastante, mas é um clima muito seco. Por isso a necessidade, e até gostei muito da sua ideia, Rê, de fazer a gravatinha. Vale a pena. Porque o pessoal não tem muito hábito. Eu sempre usei lenço, muito echarpe. Sempre gostei de uma calça e um casaquinho solto, né? Usar solto mesmo. Mas aqui não tem muito hábito de estar usando. Então, por isso que eu cheguei com um lencinho de 50 por 50 e no hospital mesmo eu vendia muito nesse tamanho. Sim, porque elas começaram agora a aprender a usar aqui em Rio Preto. Eu acho que o lenço de 50 por 50 é legal, você pode amarrar na bolsa também, no verão. Dá para amarrar no pulso. Águida de Cedral. E sabe o que eu acho legal também, que a gente pode falar? A pessoa com mais idade, ela gosta do Sharp. A pessoa que tem mais idade, já me pediram assim, ela não quer fazer isso aqui. Ela quer deixar isso solto em cima de uma blusa. Então, se a gente quiser vender peças para uma pessoa com mais idade, a gente vai ter que fazer Sharp, porque elas gostam mais, né? Eu já cheguei a vender lenço, assim, a pessoa me pediu, eu tô indo para um aniversário de uma senhora de 80 anos, eu não sei o que eu vou dar. Eu falei, um lenço, mas então... Ela nunca usou nada no pescoço, mas eu acho que caído. Aí eu falei, legal. Então eu acho que esse público gosta mais. Por isso que a gente tem que fazer, né? Para todo mundo. Sim. Nossa, assim, eu acho que quem gosta, a mais novinha vai usar, né? Coloca ali na blusa, fica chique. Mas a pessoa porque se um lugar quente igual o meu da Simone, não vai ficar enrolando. Isso.
Só de você, mas você dá aquele charme. Eu já sugeri também algumas de pegar echarpe e dar um nozinho aqui por cima de uma camiseta básica. Deixa um look mais, não é? É diferente, Um né? cinto, né? Eu vendo como cinto aqui, quando é assim mais comprido, eles usam muito na calça, no short, né? Ou então Isso. como um detalhe na fivela do cinto, acaba dando um toque também, né? As mocinhas, principalmente, elas, assim, esse é o tipo de acessório que eu vejo que tem mais saída, né? Lenço realmente é para quem frequenta mais um ambiente, sei lá, de escritório e tudo, né? Então, assim, eu acho que é uma questão de também entender qual que é, eu não falo nem a vibe do local, porque aqui faz um calor danado, mas tem escritório e tem ar-condicionado, quer dizer, tem gente trabalhando Sim, também, eu né? acho bem Então, legal. Eu até depois a gente pode tentar bolar alguma coisa. Eu acho bem legal a coisa da gravatinha, né? Essa gravatinha, ela é fininha, então a gente vai fazer ela fina. A costureira não gosta muito de costurar isso, não. Porque a ponta dela, ela fica assim, ó. Então, para você costurar um tecido desse jeito, você vai ter que fazer ele, abrir ele, né? É como se fosse cinto. Vai colocar ele do lado, depois costurar do avesso, pôr do lado direito, e ele fica assim, e você depois usa ele como uma gravata. Eu falo gravatinha porque você pode colocar embaixo da camisa e fica bem bacana. E a gente pode utilizar os tecidos que sobram para fazer esse tipo de peça, né? Eu postei faz tempo as que eu tinha. Eu tenho uma, deixa eu pegar. Estou te perguntando se esse tecido aí é seda, Rê. Não, não é. eu Não. tenho um livro aqui que são de roupas pintadas e, na verdade, é um livro de recortes e faz. Eu acho que eu tinha visto uma gravata, Olha que eu estou aqui, só vou procurando. mostrar para vocês. Eu tenho aqui, sim, ó. Eu fiz e eu deixei o meu pronto. Olha aqui. Deixa eu tirar esse aqui do pescoço. Ó. Só que esse olha Tá. que longo. Tá vendo? Eu fiz a cor. Ó. Ficou lindo, Ele Rê. tá Muito Esse é no lindo. batique. marinho. Então, isso aqui você pode usar tanto com cinto, né? Ou deixar ele aqui. Na Você ponta colocou da... entre tela alguma coisa? Não, ele tá só ele puro, né? É o Oi? tecido. Você não pôs nenhuma entretela, nenhum tecido no Nada. meio, não, é só ele. Isso aqui é tuil. Esse daqui é E tuil. quanto estão perguntando aqui qual que é a largura? A Rosa quer saber a largura dessa tua Nossa, gravatinha, é Rê. muito fino. Ele tem 3 centímetros de largura por 1,85. Ele sobrou, tá vendo? Eu pintei, ó. Eu fiz um batique. Tá vendo, ó? É um batique. Muito Se não me bonito. engano, gente, a gente faz as coisas. Isso aqui devia ser alguma coisa que eu não gostei da cor. Aí eu uso um batique e depois passo um escuro por cima, tá vendo, ó? Então Ó, a Vera falou que chama Twilly essa gravatinha. Eu nem sabia que tinha nome, Vera. isso mesmo. Também não sabia. Twilly, né? E ela fica muito bonita. E dá um charme, né, gente? Ah, eu achava que eu tinha uma gravata aqui, mas não funciona na minha revista, não. Peraí que eu já volto. Ela já volta. Volta logo, porque só tem 8 minutos. Fala. Nossa, passou tão rápido, né? Passa rápido. Essa hora voa. Silvia, marca da tinta que a gente usa. Existem alguns materiais, tá? Geralmente a gente trabalha com aquarela, com fixação a vapor, que a gente compra na Prince, tá? Mas tem da Sedacolor, tem outras marcas também que dá certo. Tem 72 horas, que aí também da Prince, também tem da Sedacolor. Então, Algumas de vocês já usou o gel da Suzana? eu tenho todas as cores de gel. Faz Só que tempo que eu tô aqui aqui. não é aquarela. Da Suzana é corante gel, tá? Ah, Onde você coloca, por exemplo, da aquarela, você coloca no tecido e
esparrama, né? Sim. O da Silvana, você passa um mordente primeiro, depois você faz a aplicação do corante, e aí ele fica no local mais concentrado, no lugar onde passa a pincelada, e depois tem que entrar com outro fixador, tá? Na verdade, não é nem depois, você já faz a mistura ali antes de aplicar. Então, assim, ele é um outro produto, tá? Isso aqui foi feito para uma pessoa que pediu para mim e ela queria fazer umas peças diferenciadas. Eu fiz para ela de amostra. De um lado, esse aqui também é twill. De um lado tá o nude e do outro eu fiz um colorido. E esse aqui tem as pontas, ó. Sim. Ele tem 6 centímetros de largura. Na verdade, 6 de um lado, né? Um tecido de 6, depois outro de 6. Aí a minha costureira costurou. E ele tem 1,30 de comprimento. Ele é menorzinho. Então, esse aqui é legal para você usar até para... E é uma peça que você consegue vender ela num preço melhor também. Gente, eu tô de olho no relógio aqui que eu tenho medo de acabar. 5 minutos. Mas eu preciso comentar uma coisa. Está perguntando aqui o valor das peças. Eu vou te sugerir uma coisa aqui, Regina. Nós tivemos uma live que nós trouxemos uma pessoa para falar justamente dessa questão da precificação. A minha sugestão é que você veja, porque assim, são tantas variáveis, quer dizer, quando se pagou no metro da seda, qual que é o corante, qual que é o processo, né? Eu estava comentando, não lembro com quem que eu estava falando semana passada, que eu já parei de falar assim que o meu metro de seda pintada é tanto. Eu trabalho com batik, tem batik que você fica 2 horas e tem batik que você fica 3 semanas fazendo. Então não dá para você falar é tanto metro, não. Eu vou olhar meu trabalho e falar, bom, aqui foi tanto de trabalho, foi tanto de... E aí eu faço a minha composição de preço, porque é até uma questão de ser justo comigo isso, né? Sim. Comigo e com o meu ciático aqui. Então, a gente tem que pôr tudo isso no preço. Eu acho que nesse vídeo, a gente trouxe também uma vez a Shirlene, que tem um aplicativo. Ela tem ela mesma, a Shirlene. Né? Eu comprei. Na verdade, eu comprei dela já faz mais de 2 anos. Ela tem um programa de precificação, né? É a Charlene. Ela tem ela tem um aplicativo, ela tem um programa de precificação. É ótimo, porque ali você vai colocar. Por exemplo, um lenço de 50 por 50. Você gastou 50 centímetros de um tecido de 1 por 1,40. Eu paguei R$100 o tecido. 50 por 50, ele já te dá o cálculo. Aí você tem uma série de variáveis, né? Fixas. Então, você gasta luz, água, carro para levar até o correio. Você gasta isso, isso, isso. E o programa vai te dar também. Olha, eu quero tirar R$3.000 por mês. Então, conforme você vai colocando isso, ele te dá um valor no produto. É quase sempre parecido, né? Aí você vai colocar o quanto você gastou de tinta, eu coloco sempre um valor X, o quanto você gastou de embalagem, e aí você vai colocando essas variáveis e o programa te dá esse valor de lenço. Então eu tenho lá lenço de 50, de 70, de 90, o preço deles, né? As echarpes. Só que a gente vê que, assim, às vezes o programa me dá um valor caro, alto. Eu não posso cobrar isso num lenço de 50, porque senão você não vai vender. Então, aí, o que acontece? Eu acabo colocando no valor mais baixo, né? Ó, eu achei a live da precificação, eu coloquei o link aqui nos comentários, tá? Bom? A Simone Jordão colocou. Sou eu, Simone Jordão. É verdade. Eu tô aqui no Rotas e eu também, porque aí eu consigo escrever. Você já colocou, então. É isso mesmo, Val, tem peça diferente. Eu acho assim, eu falo assim, que criatividade é uma coisa que quem sabe o valor dela é quem faz, tá? Porque
porque você sabe qual foi a energia que você gastou para criar aquilo, quais foram as referências que você foi buscar, que estudos você fez, que materiais você foi atrás. Então, não, quase nunca quem compra entende tudo isso. Então, confia muito no teu julgamento nessa hora, e assim, aquele julgamento bem assim, sabe? Cai na real, né? Puxa, será que vale a pena eu queimar o meu trabalho em troca de uma venda? Ou isso aqui... porque assim, eu sou muito honesta. Quando o negócio é muito fácil para mim e tal, são peças que eu me desfaço assim, sem grande... sem pensar muito, e eu consigo fazer um valor melhor. Agora, menina, aquela que eu peguei 4 tipos de chantim, aquela lá que eu tive que fazer traço, pegar e passar e colocar e desenhar de novo, tira a cera, vai lá, sabe? Então, esse daí, ele tem um outro valor. Você tem que saber transitar aí, né, nas tuas ideias, o que é uma coisa mais vendável e o que efetivamente para você... Eu tenho um gato aqui que eu fiz do meu gato, que eu não vou vender nunca para ninguém de jeito nenhum, porque além dele ter sido uma aula de mim para mim mesma, assim, que foi muito intensa, e é o meu gato, né? Mas, assim, para mim é uma peça que eu me superei, sabe? Então, ele tem um outro valor. Se eu tiver que fazer outra dessa, eu sei que eu não vou fazer numa tarde. Né? Eu vou fazer com muito mais tempo. Eu fiquei 3 semanas fazendo essa peça, porque toda hora eu ia lá achava que tinha um defeito na orelha. Então eu ia consertar o defeito, ou completar o defeito, enfim, né? Então, assim, você também tem que curtir, né? Eu acho que não é uma produção em série. E essa é uma reflexão que acho que a Suzana inspira muito isso, e é legal a gente pensar. Você tem toda a questão da filosofia na seda, do que você está aplicando naquela peça, né? E são pensamentos que vale a pena realmente você entender o que é o teu trabalho naquele momento, né? Então, isso daí é uma coisa muito bacana. Gente, ó, tá estourando no horário. Rê, você quer fazer alguma coisa? Eu só queria comentar um negócio da Bernadette aqui. Você viu que ela colocou? Que ela usa um aplicativo para calcular o preço, né? Bernadette, manda pra gente, vamos compartilhar. Eu fiz isso na live passada, eu faço uns quadrinhos, que é o resumo da live, e coloco. E aí, se vem essas referências do tipo, igual semana passada a gente falou onde comprar, da semana passada não, a última, nós falamos onde comprava os giz de cera, aí as pessoas foram comentando, achei em tal lugar também, sabe? E acaba sendo uma fonte de consulta pra gente, né? Então, se você puder passar para a gente desse aplicativo, vamos usar. Eu coloquei aqui a referência da live, da precificação, depois eu coloco também para vocês poderem acessar, porque aí a gente vai se ajudando. Acho que esse é o grande objetivo de tudo, né? Eu quero, assim, além de agradecer a Josi, falar para todo mundo que está com a gente no Rotas, o quanto é importante trazer uma dúvida, né? E vir falar com a gente, como a Josi está falando. Porque a minha dúvida é a dúvida do outro. Então, tá conversando com a gente. É uma live a cada 15 dias, né? A gente fica aí 1 horinha trocando ideia, trocando figurinhas, né? Mostrando algumas coisas. Eu acho que é legal, vale a pena. A Mônica sempre aqui. Mônica, obrigada, querida. Deixa eu comentar um negócio, Rê. Às vezes as pessoas pedem para entrar aqui junto, tá? Primeira coisa, tem uma dificuldade gigantesca em parar aqui para ficar mexendo essas coisas. Mas a gente sempre, igual veio a Josi dessa vez, a gente quer muito que vocês venham, a gente escolhe um tema, vamos falar sobre isso, mas vamos combinar isso com antecedência, porque, nossa, se a gente conseguir preencher esse ano de 2023, os próximos, trazendo vocês para a tela, é tudo que a gente quer. A Val já veio, a Mônica já veio, mas tem um monte de gente que ainda não veio aqui quero receber Val de novo, quero receber todo mundo de novo, mas assim, a gente entende que esse movimento não é eu e a Regiane, muito pelo contrário. A gente quer realmente construir uma comunidade de pessoas que têm, assim, na pintura em seda, o nosso ponto em comum. Tá bom? E aprendendo uma com a outra, né? Umas com as outras. Isso é muito importante, essa troca. Isso.
não é? Porque aqui ninguém... Eu sou muito grata, viu, meninas, por Ai, vocês agradece, Josi, chamarem. por você ter vindo. A gente E adorou. eu acho que a gente tem sempre coisa para falar, sempre Sim. dúvida. Eu tenho um monte de dúvida. E eu acho que a minha dúvida é a do outro também, né? Então, ou a dúvida do outro também é aquela que a gente já falou, já esclareceu, pode ajudar. Eu quero muito trazer, a gente quer muito, né, trazer mais gente para cá para poder Ai, gente. conversar. Eu vou estar... Estarei mais com vocês agora. Estarei mais com vocês agora, porque o horário que vocês faziam eu estava trabalhando. Agora estarei aqui junto. Esse horário parece que está um pouco melhor. A gente vai seguir nele aí até conseguir engatar. Legal. Tá bom? Grande beijo para vocês. Obrigada, gente. Muito obrigada. E ó, quem quiser vir para as próximas, manda uma mensagem para a gente. Vamos montar. Olha como a Josi fez, foi super legal. Obrigada, tá bom? Josi. Obrigada. Beijo. Beijo para todo mundo. Tchau.